Meu irmão, minha irmã, que abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Salmo 34, a partir do verso 15. Salmo 34, a partir do 15. Diz a palavra do Senhor: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Só até aqui. Nós estamos reunidos nessa noite mais uma vez, meu irmão, minha irmã, para rememorarmos o sacrifício do nosso Senhor. Nós nos reunimos nessa noite para mais uma vez trazermos a memória, conforme Ele mesmo deixou como uma ordenança para nós. Não somente que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e que Ele fez a promessa de que um dia Ele voltaria para nos buscar. Nós estamos reunidos nessa noite para celebrar uma promessa já feita, que ainda não se cumpriu. Mas todas as promessas que o Senhor fez, Ele cumpriu. E nós já celebramos, mesmo que ela ainda não veio, porque o nosso Deus, Ele não falha. E a palavra nos diz que os olhos do Senhor, eles repousam sobre os justos. Você foi justificado pelo sangue. Esse mesmo sangue que nós estamos nos lembrando nessa noite, esse sangue que nos justificou, esse sangue que nos curou, esse sangue que nos possibilitou termos de novo uma amizade com Deus Pai, esse sangue que foi a ponte para que nós pudéssemos ter a vida eterna juntamente com Ele. A palavra nos garante que os olhos do Senhor estão sobre mim, está sobre você. E a outra garantia é que quando o justo clama, o Senhor ouve e responde. Na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, além de nós estarmos participando da ceia, participando da mesa do Senhor, em comunhão com os irmãos e com o nosso Deus, você pode ter a certeza que nessa noite, como todos os dias, quando você orar, quando você clamar, quando você chamar pelo nome de Jesus, Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai ouvir a sua oração. E o melhor de tudo, que Ele não para só no ouvir, Ele responde. Nós cremos num Deus que responde a oração do justo. Essa certeza no seu coração, com esse entendimento, convido você a fechar os seus olhos nessa hora e a preparar o seu coração, em primeiro lugar, para esse momento solene da ceia do Senhor, mas também se preparar para falar com seu Pai, para prestar o culto, a adoração a Ele, para entregar aqui a sua melhor oferta. E aqui eu não estou falando melhor oferta, não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando do seu ser, do seu interior, do seu coração. Converse com o Senhor nessa hora, meu querido. Consagre a Ele. O Senhor está perto de nós. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo.
Nós louvamos o Teu nome, ó Deus Pai. Nós Te exaltamos, ó Deus Filho. Nós abrimos o nosso coração, ó Espírito Santo. Nós queremos estar sensíveis à Tua ação nessa noite. Nós queremos estar com nossos ouvidos abertos à Sua palavra aqui nessa noite. Nós queremos estar com os olhos dos nossos corações abertos para compreendermos, para discernirmos aquilo que o Senhor tem já reservado para cada um aqui nessa noite, Senhor. Sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da congregação metodista em união nessa noite. Nada menos do que o Senhor já reservou, nada menos do que o Senhor já designou, nada menos do que o Senhor tem já preparado de antemão. Nós queremos acessar com integridade, com inteireza, tudo aquilo que já está disponível para nós no mundo espiritual. E que o Senhor nos use aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor use aquilo que o Senhor quer usar nessa noite. Que o Senhor encontre os corações que o Senhor quer encontrar aqui nessa noite. E que nós participemos dessa comunhão máxima, que é o momento da ceia. Mantendo acesa a chama dos nossos corações, de que nós não podemos olhar para trás, de que nós temos uma missão, de que nós temos uma jornada, uma caminhada, e de que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena ser fiel ao Senhor. Já valeu a pena ser fiel ao Senhor. Sobre a vida dos ministros aqui nessa noite, Senhor. O Senhor nos use para sermos boca do Senhor. O Senhor nos use para sermos instrumentos do Senhor. Sobre a vida dos seus filhos e filhas que aqui estão. E também de igual modo, conforme o Teu querer, Senhor. O Senhor também nos use para que aquilo que parte do Senhor e reflita sobre as nossas vidas, nós nos abençoemos uns aos outros, e que repouse sobre nós a mesma palavra que o Senhor disse a Abraão: "Se tu uma bênção". Queremos ser bênção na vida uns dos outros e desfrutarmos dessa comunhão com o Senhor, desfrutarmos dessa unidade no Senhor. Sobre a vida dos seus filhos e filhas nessa noite, Pai. Toda sorte de bênçãos espirituais que estão derramadas sobre nós. Que nosso olhar se volte somente para Ti nessa noite. É o que nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória dada a Ti. Não há outro como Tu, Paizinho. Nós clamamos mais de Ti, mais em Tua presença, mais em Teu Espírito. Mais de Ti, Jesus, menos de nós. Feche seus olhos de adoração nessa noite, renda a sua adoração. Se derrame diante do altar do Senhor nessa noite, entregue o controle da sua vida para Ele nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos. Tenha o seu momento com o Senhor nessa noite. Não deixe nada e nem ninguém atrapalhar a sua adoração nessa noite. O Senhor, Ele espera de você a sua adoração. Se derrame diante da presença dEle com um coração sincero, com um coração quebrantado. Tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Tu és santo. Nós te exaltamos, Deus. Cantarei
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Trazer a identidade, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade. Reconhecemos, Deus, que não há outro digno de adoração que seja o Senhor, Pai. Aleluia. Amém. Nós estamos chamando as irmãs, que vai estar lendo a palavra. Trazei quando vos vir a casa do protetor.
apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quando dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aleluia, glória a Deus. Vamos representar nossas primícias e depois a gente desenvolvemos. Reconhecemos, Senhor, que o seu povo do mundo te tem usado. Abençoa, Pai, que o teu reino venha ter um crescimento. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa poderosamente, Pai. Da mesma maneira que pega as primícias da tua casa, Pai. Nós abençoamos os alimentos, Deus, Deus, para ti, até chegar na nossa mesa. Pai, que a família que receber esse alimento, Senhor Deus, venha entender que o Senhor Deus da provisão, Pai. Nós somos que abre portas e fecha portas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Senhor dos teus filhos. Ajuda a falta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que souber falar nesta noite com cada um de nós, como tu deve estar falando. Abençoa poderosamente cada um que presente. Se tiver aqueles que não se encontram, Senhor, não sei o motivo de cada um deles, nós Senhor conhece. Nosso Deus, o Senhor Deus da salvação. O Senhor que tira todos os vícios, todas as enfermidades. Nosso em nome de Jesus, seja com cada um deles nesta noite. Eles venham ter alegria de estar na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o céu de terra, Senhor. Abençoa cada morador deste lugar. Abençoa também aqueles que estiverem aqui, se encontram afastados de ti. Vai de encontro de cada um deles, Senhor. Senhor Deus da salvação, ó Deus da provisão, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essa nação brasileira, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Eu venho falar para cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Através da tua palavra, que é santa e verdadeira, Pai. Abre nosso entendimento, abre nosso coração para receber, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, entrega tudo em tuas mãos nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós neste lugar, Pai. Mas nós verdadeiramente cremos. Só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu direito, Senhor. Entrega tudo em tuas mãos, Pai. O Senhor venha fazer o teu melhor neste lugar. Em nome de Jesus, assim que te oro, é sobrado. Amém. Adoração, de toda a glória, nos exaltamos, Pai. Reconhecemos, Jesus, que toda adoração é somente a Ti, todo o nosso louvor é para Ti, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, nós queremos render a Ti,
Aleluia, Jesus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Mas continue adorando, exaltando o Senhor, reconhecendo a grandeza dele. Como nós acabamos de entregar esse tempo de louvor, dizendo, né? E a Ele agora. A Ele esse louvor que brota de dentro da nossa alma. A gente não veio fazer nada para o homem, né? A gente veio fazer para Deus. Então, quando a gente faz para Deus, Ele também vem e faz para nós. Eu tenho a plena certeza que o Senhor está aqui, fazendo a obra dele em nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nessa noite em que a mesa do Senhor ela está preparada para nós. E Deus seja louvado por isso, porque é um privilégio a gente poder estar na mesa do Senhor. Quando muitos já não podem mais. E outros que já poderiam estar, também não têm força mais. Já desistiram da caminhada. Então tem muita forma de não estar mais. Mas a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor nos permite ainda estarmos caminhando para a casa do Senhor, buscando Deus, adorando, com liberdade, porque a gente tem esse privilégio também de estar nessa nação, que ainda que todos possam muitos dizer que o Evangelho é um Evangelho, uma igreja sofrendo perseguição ou algo parecido, nós ainda somos muito livres. Em vista de muitos outros lugares, nós somos muito livres ainda. Para poder louvar, se a gente quisesse sair pela rua lendo Bíblia, a gente sai. Se a gente quiser sair, ficar lá no centro da cidade cantando um hino, a gente pode. E tem lugar que não pode nem sequer imaginar que tem uma Bíblia dentro da nossa bolsa, da nossa mão. Tem um
dificuldade, mas o mais difícil do mundo. E a Coreia do Norte. Lá, foi uma chamado campo de concentração, como naqueles dias lá da guerra de 1939, 45, foi a Segunda Grande Guerra Mundial, que levavam os judeus, né, que ficavam lá. Só não tem esse sacrifício que queimavam os judeus, né, matavam os judeus lá. Mas, assim, os cristãos, eles são presos nesses campos de concentração e eles são colocados lá, trabalhos forçados, trabalhos muito pesados, muito forçados, até envelhecer e morrer naquele lugar. Dificilmente alguém sai de lá. E quando descobre, o governo descobre que alguma casa está cultuando Deus, de vez em quando os soldados vão nas casas, aleatoriamente, descobrem, eles levam Deus. Um dia o moço tinha escrito na mão um versículo da Bíblia, porque não tem a Bíblia. Então ele só conseguiu um versículo, escreveu um versículo na palma da mão. E aí naquele dia o policial entrou e viu que ele estava com um versículo da palavra de Deus na mão. Levou preso. Uma moça, porque ela tinha a Bíblia, foi presa, condenada à pena de morte. Porque ela professava a fé em Jesus, estava com uma Bíblia e é crime contra o Estado, contra a nação. Olha que coisa triste. Que coisa triste, triste, triste. Estou te contando isso para te dar razão para adorar a Deus, para te dar alegria de estar na casa do Senhor, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando falta dinheiro no nosso bolso, às vezes falta saúde no nosso corpo, às vezes falta o alimento dentro das nossas vasilhas. Às vezes não sabendo como é que nós vamos fazer daqui uma semana para resolver determinada coisa. Fora do nosso espaço, existem muitas coisas acontecendo. E com dificuldade, pessoas têm buscado Jesus. Nigéria é outro país, que por alguns, não muitos dias ou muitos anos, mas já se contabilizou mais de 7.000 cristãos mortos na Nigéria. De uma vez só, esse ano já mataram 200. Mas estão ali firme. Vive o Evangelho de Jesus. Por que a gente fala isso? Para dar razão para a gente olhar para Jesus e falar: eu estou ainda, olhando para isso, eu estou ainda numa condição muito favorável do que essas outras pessoas. Esse ano, no Paquistão, foi reconhecido o Evangelho como parte do cristianismo. Como ali, a Igreja Católica e os protestantes, é todo comum a professar a mesma fé. Esse ano foi reconhecido o cristianismo no Paquistão, que é também um país islâmico muito difícil, com mais de 180 milhões de população. E é um país muito pequenininho de espaço, mas com muita gente, mas a maioria é muçulmana e discrimina os cristãos. E a gente tem a liberdade de estar no Senhor. A gente chega lá num lugar, pode ser cristão, pode ser espírita, pode ser católico, pode ser ateu. As pessoas ainda se dão bem. Não é toda hora que a gente é discriminado. Lá no ambiente de trabalho. Ah, mas fica lá pegando meu pé. Mas não é do jeito que é nesses lugares. Para que isso, irmão? Para quando você sai de casa para adorar na casa do Pai, adore. Quando não puder, ficou em casa, mas adore também. Ah, saiu pela rua, está dando vontade de falar com Deus, nem que seja de pensamento, fale com Deus também. Porque nós não somos de verdade perseguidos na intensidade que de verdade o Evangelho sofre em países com dificuldades tremendas, mas são tremendas. Eu olho assim, tem dia que eu vejo essas coisas, essas notícias,
Eu não tenho condição de não ficar parada, eu até choro, porque eu fico pensando como que eu sou ingrata com Deus. Porque eu tenho o privilégio, eu tenho a graça, a bondade de Deus de fazer tanta coisa que esse povo não pode. Não pode, às vezes, ter um versículo escrito na mão. A gente tem um monte de Bíblia, eu tenho as 7. Tem pequeno, tem grande, tem do jeito que agora tem mais um que eu comprei para melhorar aqui a leitura. E eles, um versículo, irmão, para chegar lá, os missionários, eles coletam Bíblias, amarram nos balões na Coreia do Sul e soltam esses balões. E eles vão para a Coreia do Norte e as Bíblias caem lá e as pessoas acham, e aí as pessoas ficam com elas. Olha que dificuldade, porque não pode entrar. Então, é a forma que achou de entrar a Bíblia lá. São milhares e milhares de Bíblias enviadas dessa forma. De algum jeito Deus está fazendo para chegar lá. Olha que dificuldade. Para nós é tão fácil. Tem internet, tem o WhatsApp, não é? Alguém manda um versículo. Você anda na rua, ainda tem alguém que te dá um folheto. Não é muito comum mais, né? Mas ainda tem que te dar um folheto. Você chega na igreja, às vezes, você e os irmãos, mas de vez em quando a gente recebe uma cartinha. Um dia eu estava numa campanha de oração na Assembleia. Acho que foi semana retrasada, semana passada. Aí, semana retrasada, e eu estava lá sentada, prestando atenção naquele culto, né? Aí a menininha saiu, terminou a classe das crianças, a menininha saiu para o ambiente de culto, ali na igreja. Aí ela foi em algumas pessoas, e ela chegou e entregou um bilhetinho para mim. Um papel desse tamanho, bem pequenininho, escrito lá: Deus cuida de você. Aleluia, glória a Deus. É o suficiente para a gente, porque a gente sabe que isso é bíblico. Amém, Jesus. Quando você lembra do pastor, que é Jesus, ele cuida. Louvado seja teu nome, meu Deus. Então, Deus está toda hora falando comigo, toda hora falando com você. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo: aproveita bem Amém, Jesus. essa liberdade que você tem. Aleluia. Aproveita. O mundo não aproveita a liberdade que tem? O mundo aproveita. O mundo bebe, o mundo dança, o mundo joga, o mundo faz, o mundo acontece, o mundo prostitui, o mundo faz tudo. Ele aproveita ou não aproveita a liberdade que tem? Aproveita. Então a gente também tem que aproveitar a liberdade que a gente Amém, tem. Jesus. De amar esse Deus acima de tudo, Aleluia. de adorar esse Deus por tudo que a gente é, tudo que a gente pode. Porque um dia vai cessar. Verdade, Jesus. E quando cessar, só quem de verdade recebeu e guardou no coração a semeadura do céu, para poder sobreviver aos dias maus. Eles vão chegar, ainda não chegaram. Porque se tivesse chegado, a gente também já estava correndo para lá e para cá, sendo apertado, perseguido de uma tal forma. Isso não está acontecendo. Mas Jesus disse que é para a gente prestar atenção. Uma hora vai chegar esse tempo. E quando ele não chega, faz o seu melhor para Jesus. Aleluia. Façamos o nosso melhor, porque eu também devo fazer. Amém? Eu quero ver com a igreja a palavra de Deus lá em Colossenses. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5 de Colossenses. Aleluia, meu Deus. Capítulo 3, versículo 1 até o 5 diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da cólera, da maledicência, da palavra doce da vossa boca. Não mintais uns aos outros, que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Palavra poderosa, palavra santa, palavra, Senhor, que veio para transformar a nossa vida, nos ensinar acerca do reino e da vida eterna com o Senhor, da comunhão e de uma aliança restaurada e restituída todos os dias quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos nossos corações a Ti, nosso entendimento, Senhor, para que a palavra ela chegue e ela possa fluir e produzir frutos em nós e através de nós. Continue abençoando nossas vidas com essa presença doce, essa presença santa, que é a Tua presença, Espírito Santo de Deus, presença que nos acalma, nos aquieta, mas que também nos transforma, que nos limpa, que nos purifica e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja conosco, Senhor, seja comigo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Como você acompanhou essa leitura, né? Paulo está escrevendo à igreja, aos Colossenses, falando de uma verdade que nós não somos mais inocentes. Nós podemos até ter um esquecimento, porque a Bíblia tem muita coisa, muita instrução, muita orientação, tem muitos itens para serem analisados. São muitas páginas, né? A minha aqui, onde eu estou lendo, tem 1051 páginas. Essa página está Colossenses aqui para mim. Então, é enorme a Bíblia. Mas a essência não pode sair dela. Não pode deixar que outras coisas ocupem um lugar onde a palavra está dizendo que é o Senhor. E quando o tempo vai passando, às vezes nós vamos nos esquecendo. A gente conhece a verdade, mas a gente às vezes começa a se distrair. E se tem um tempo que tem contaminado a vida da igreja de Jesus na terra, é o tempo chamado hoje. O tempo da distração. Tudo nos distrai. Da dispersão. Tudo, qualquer coisinha nos dispersa. Quando a gente menos percebe, a gente já está distraído. A gente até quer ficar com o coração voltado para Deus, com a mente voltada para Ele, focado nele, nas suas orientações. Mas esse mundo pós-moderno, ele tem como estratégia, e também maligna, nos distrair. Porque quando nos distrai, é como uma criança. A criança está chorando, aí o que a gente começa a fazer? Vai de tudo para distrair, não é? Para parar de chorar. Manda poema para lá, manda para cá. Hoje também está moda, né? Dá um celular na mão para distrair mais ainda. Não é assim que está errado, né? Aí dá um celular na mão, dá um desenhinho, dá não sei o quê, dá um chucarinho. A gente vai de tudo para distrair, para não chorar. E assim, nós também muitas vezes nos pegamos dessa forma. Várias coisas acontecem para nos distrair. Mas não é para a gente não chorar. Mas é para a gente se esquecer do maior propósito pelo qual nós estamos na terra. Primeiro, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Nós, foi a vontade dele, Ele nos colocou nessa terra e nos levará de volta ao caminho da salvação. Mas também nos colocou com o propósito de levar a palavra. De evangelizar os outros. E a distração pode dizer para nós que não precisa mais isso. Porque já tem rede social, mundo globalizado. Hoje, se a gente quiser falar nesse momento com alguém lá do outro lado do mundo, não tem nada mais que impeça. Em tempo real, a gente pode ligar e atender a gente agora não. Não é? Se você quiser falar com alguém, não, você agora a gente fala. Isso é graça de Deus, eu vejo assim como algo bom. Mas essas coisas não podem ocupar lugares onde Deus continua sendo ou deveria ser prioridade. Verdade. Deus deveria ser.
E muitas vezes não tem sido. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Colossenses, essa carta traz um título, igreja. Não sei a sua Bíblia, mas a minha tem um título aqui, dizendo instrução. É uma instrução para uma vida santa. Significa que se não houvesse instrução, nós nos perderemos. E se a gente se esquecer da instrução, a gente erra o caminho. Quantas pessoas já receberam tantas instruções na vida de tantas coisas, se for fazer de novo, não consegue fazer mais. A gente, quando entra na escola, a gente recebe primeiras instruções. As primeiras instruções, como que faz o número 1, como é que faz a letra A. E não é assim. Pega a caneta e já faz ele, né? A professora faz o desenho todo pontilhado. Aí depois manda a criança passar por cima. Vai chegar na letra A, vai chegar no número 1, faz um monte de sobe e desce, né? Morrendo daqui, morrendo daqui. Faz o Ezinho de mãozinha dada, um atrás do outro. Todo para trabalhar a coordenação motora para um dia aquela criança começar a escrever. E dali ela vai subindo, né? Vai progredindo. E vai passando para as outras fases da escola. E quando ela chega em alguma fase da escola, ela vai aprender a famosa tabuada, que é o terror de todo mundo, né? Aí, quando está naquela escola, está sempre precisando da tabuada, Depois acabou aquela época, se a gente perguntar aqui, dependendo da tabuada, do número da tabuada, a gente vai demorar hoje para responder, porque aquela instrução era muito bem, a gente lidava muito com ela, então é uma instrução muito vive, assim, muito clara, muito viva dentro de nós. Não é mais. Para que eu vou ficar mexendo com matemática hoje? Meu negócio agora é Bíblia. Para que eu vou ficar mexendo com matemática? É comportamento humano. Eu não sei se você mexe com matemática. Não precisa? Pô, e por aí vai, quase que nenhum de nós. Aquela instrução a gente aprendeu, fez, mas agora não é que não sabe mais, mas tem dificuldade para fazer com a mesma destreza de antes. Essa é a verdade da Bíblia. Se a gente não ficar em contato constante com os ensinamentos do Senhor, pela obra e revelação do Espírito Santo nos dá a palavra revelada, nós corremos esse risco de termos dificuldades na execução de todas as orientações que Deus nos dá, das instruções que Ele nos dá. E isso é perigoso, porque a gente pode errar os cálculos, a gente pode errar e ter um resultado ruim, um resultado negativo. Por isso, o Espírito Santo usava tantos servos do Senhor para instruir a igreja, para ela não se perder. E aqui esse texto está sendo bem claro. Essa instrução é para uma vida que é uma vida santa, não é de qualquer vida, não é de qualquer maneira, não é só para ir para o céu, irmãos, é para o dia a dia da nossa caminhada. Nós precisamos nos preocupar com uma vida santa. Mas o mundo está de cabeça para baixo, sempre esteve. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Sabe onde está escrito sobre o episódio de Sodoma e Gomorra? Apocalipse, né, irmãos? Não. Está escrito em Gênesis, no início de tudo, para dizer para nós que o mundo sempre foi perdido, sempre foi um mundo tenebroso, só aumentou o pecado, mas ele sempre foi mundo. Então a igreja é sempre igreja também. A igreja, o projeto de Deus para nós é uma vida santa. A gente tem que se esforçar a cada dia. Sozinhos não conseguiremos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. E aí Paulo escreve à igreja, olha, ele diz, se já ressuscitaste por Cristo, porque a gente estava, todo mundo estava morto do seu pecado. Cada um sabe de onde Deus foi lá e tirou com mão forte. Amém, Jesus. Porque se não fosse a mão forte de Deus, mesmo sacudia a gente ficava lá. Verdade, Jesus. Porque o pecado, a princípio, ele não é ruim. E é altamente enganoso. É como a nota de R$20, né? A nota falsa e a nota verdadeira. A nota falsa é tão parecida com a verdadeira que quase que é a verdadeira.
Eu, por exemplo, nem sei, tem que ficar pesquisando na internet para saber qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, né? Mas muitas vezes acontece isso. Aí a gente precisa prestar atenção, irmãos. Meu Deus, o Senhor já fez a obra. O Senhor já me ressuscitou, o Senhor já me pegou lá no mundo, o Senhor já me trouxe para a luz, Senhor. O que eu estou fazendo com essa minha vida na luz? Eu estou gastando meu tempo para me distrair ou estou gastando meu tempo para voltar minha vida para Jesus? Falar, Senhor, continua colocando a minha vida nos trilhos, porque ninguém está pronto. Todos nós precisamos todo dia de um ajuste aqui, outro ajuste ali. Não tem ninguém pronto. Mas também o Senhor se recusa a deixar a gente da mesma forma. Amém, Jesus. E às vezes a gente pensa, não, mas eu estou fazendo tudo certo. O tudo certo para nós não é tudo certo para Deus. Verdade. E tem muita coisa que é da nossa cabeça, irmãos. É pensamento nosso, decisão nossa. E às vezes nem tem nada a ver com a Bíblia. Não é nem instrução do Senhor. Ah, mas eu estou fazendo tudo certo. Aí o que você faz tudo certo? Não bebo, eu não bebo, não mato, não estou roubando ninguém, não estou passando ninguém para trás. Está tudo certo. Está tudo certo, não está? Eu não sou idólatra. Está certo? Os judeus também, eles acompanham essa instrução aí. Lá em Êxodo 20, onde se fala sobre os 10 mandamentos, os judeus acompanham. Eles estão fazendo certo, não estão? Mas é o certo para Deus? Acima do que eles estão fazendo certo, é andar com Jesus. Eles querem Jesus? Por enquanto não, né, irmãos? É um ou outro só. Porque a maioria está negando Jesus até hoje. Então a gente às vezes tem que olhar para onde Deus nos resgatou, de onde o Senhor nos tomou pela mão, para que a gente nunca se esqueça quem nos colocou para todos os dias. Quem foi luz em nossas vidas, porque de vez em quando as trevas querem nos engolir, a escuridão de novo quer nos atravessar o nosso coração. Então a gente tem que voltar os olhos para o Senhor e se lembrar: Jesus, eu não quero passar por essa escuridão. Jesus, eu não quero que essas trevas permaneçam em mim. Porque o Senhor, Ele vai vasculhando a nossa vida. Vai vasculhando nosso coração, nossa mente, nossa alma. Uma área aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. O Senhor vai vasculhando. E a gente precisa aceitar essa obra do Senhor. Se essa obra é a obra de ressurreição em Cristo. E essa obra do Senhor ir fazendo tudo, cada área da nossa vida, eu entendo que é para limpar coisas. É para libertar a gente, é para nos transformar, para nos fazer melhores. O evangelho que não transforma ninguém não é evangelho, irmãos. Porque o evangelho, a proposta da boa nova do Senhor é a transformação de vida debaixo da instrução que a palavra carrega dentro dela. E que por misericórdia chega no nosso entendimento e nos auxilia e nos aperfeiçoa em nossas fraquezas, como diz o apóstolo Paulo. Verdade, meu Deus. E essa noite a palavra diz isso para nós: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então as pessoas distraídas não vão buscar coisas do alto, porque as distrações não estão no alto, as distrações estão ao nosso redor, estão no nosso dia a dia. Mas é para buscar as coisas do alto, é para buscar as coisas do céu. E as coisas do céu é vida de Deus, irmãos. É intimidade com o Espírito Santo. É uma entrega maior com o Senhor a cada dia. A entrega que nós estamos fazendo hoje para Deus, amanhã tem que ser melhor, tem que aumentar o nosso nível de comunhão, aumentar o nosso nível de entrega, de intimidade com o Senhor. A gente não pode ficar satisfeito com o que já fez ontem. A gente tem que ir melhorando cada dia mais. É por isso que tem instrução. Aleluia, glória a Deus. No mundo, não é bem a palavra instrução somente, mas no mundo secular, a gente chama de reciclagem. Vai fazer um curso de reciclagem, mas a linguagem não é mais essa, né? Mas tipo de refazer o conhecimento, né? Aprimorar o conhecimento daquilo que já se sabe.
assim é a palavra de Deus. Nós precisamos todo dia nos atualizar. Achei a palavra. Nós precisamos nos atualizar. A instrução vem para isso, para a gente se atualizar. No início do século XX, aí em 1900, alguma coisa, acho que 1909, por aí, a Assembleia de Deus chegava no Brasil. A Igreja Metodista já tinha chegado, os presbiterianos também, os batistas também, e aí depois chegou a Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, em Santarém, né? Acho que foi esse lugar, Belém. Então, nessa época, quando essas igrejas estavam chegando, a instrução era uma. Como é que o homem andava? De terno, gravata, chapéu, as irmãs tinham que ter vestido comprido, com blusa ou vestido até aqui, cabelo só de coque, né, irmãs? Ou trança. É assim até hoje? Mudou? Mudou, né? Atualizou. Não é que eu estou falando que tem que andar de qualquer jeito decente, não. Porque isso vai daqui a pouco não pode andar de qualquer jeito, não. Mas atualizou. Atualizou, sabe por quê? Porque a instrução vai chegando. E ela vai dizendo assim, ó, cuida mais do seu coração. Cuida mais do seu testemunho como crente em Jesus, de amor aos outros, cuidado com o próximo, de vida com Deus, de testemunho do Evangelho que transforma o mais vil pecador em uma pessoa de valor. Aquele que Deus pega lá, como diz o salmista, no lixo e coloca na mesa dos príncipes. A gente precisa dar um testemunho desse, mas para isso precisa de instrução. E a instrução, ela repassa todos os dias da nossa vida para nos atualizar. Amém, Jesus. Porque a gente começa a fazer coisas que às vezes Deus fala, não precisa fazer isso, não é dessa forma. Porque tem gente que acha que só daquele jeito que Deus, mas só do jeito, não, irmãos. Ele tem uma multiforme sabedoria para agir. Cada hora ele age de uma forma. E a palavra diz, mas de qualquer forma que ele vem agir, uma coisa é certa, não pode tirar o pensamento do céu. Aleluia. Verdade. Não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. Verdade, Jesus. O que é que vem do alto, irmãos? Eu socorro, diz o salmista. Eleva os meus olhos para o alto, para o monte, de onde meu socorro? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então nossos olhos não podem ser tirados do céu. Amém, Jesus. Mas demora, pastor, que a luta vem. Ela vem, mas ela não pode tirar os nossos olhos do céu. Verdade, Jesus. A nossa família não quer saber de Jesus, mas a nossa família não pode tirar os nossos olhos do céu. Amém, Jesus. Os amigos, os conhecidos, o ambiente de trabalho, a gente sabe, irmão, que para todo lugar que a gente for, a gente vai ter provação. Mas os nossos olhos não podem ser tirados do céu. Amém, Jesus. Porque a Bíblia diz que o nosso pensamento tem que estar nesse nível, ao nível do céu. E ao nível do céu nos faz pensar, é a salvação. Amém. Eu tenho que cuidar da minha salvação, eu tenho que cuidar da minha comunhão com Deus, da minha amizade com o Espírito Santo, para que as distrações desse mundo não venham me roubar. Amém, Jesus. Não venham colocar em dúvida o que Deus já colocou no meu coração. Aleluia. A vida eterna. Ele colocou em nós isso, esse princípio de Deus, vida eterna. E a palavra diz isso para nós. As coisas que são de cima. E ele cita Jesus, que está sentado à destra de Deus. Como anda Jesus em nossos corações? Quer algo melhor do alto? Não tem. Mais precioso que veio do alto? Não tem. Mais rico? Não tem. Mais amoroso? Mais doloroso? Mais misericordioso? Compassivo? Não tem. É Jesus. Às vezes vai te faltar até o abraço, vai te faltar compreensão, vai te faltar um ombro amigo, vai te faltar também um ombro amigo, uma mão que se estenda para nos socorrer em algum momento, mas Jesus não falta. Aleluia. Glória a Deus. Não pode faltar, porque a vida é fiel para nós. E ele disse que ele é o pastor. Aleluia. E o pastor cuida dos seus filhos. Deus. Então ele cuida de nós, ele cuida de mim, cuida de você.
apesar de estar sentado à destra de Deus, Jesus continua cuidando do rebanho que Deus entregou nas mãos dele. E esse rebanho somos nós. E a palavra continua dizendo: pensai nas coisas de cima. Porque se a gente está pensando nas coisas da terra, tem tanta coisa que a gente quer e a gente não tem. Tem tanta coisa que a gente pede e a gente não recebe. Tanta coisa não tem, irmão. E eu mesmo fico falando para Deus: tem isso, aquilo que eu não tenho. Eu falo para Deus: eu queria uma casa, onde eu tivesse um quintal. Eu queria colocar um banquinho, tipo aquele de praça, sabe, de parque. Eu queria colocar aquele banquinho de madeira. Eu queria colocar uma luz do lado, umas flores bem bonitas do outro, e um lugar com uma árvore que fizesse uma sombra, para eu sentar toda manhã, pegar a Bíblia e ler a Bíblia no meu jardim. Eu tenho esse sonho. Na minha casa não tem lugar para isso. Colocar o banco, não tem lugar para a árvore, colocar a árvore, não tem lugar para o banco. Não tem como colocar. E eu fui pensando naquela grama, eu fui sonhando, né? As borboletas voando, os passarinhos cantando. Eu crio ansiedade na minha mente assim. Mas eu não tenho espaço para isso. Mas eu também não tenho dinheiro para comprar um lugar que tenha tamanho para fazer isso. Embora eu tenha tanta fé em Deus, mas acho que a fé não está nesse nível. Mas olha, tem que continuar pensando nas coisas do alto. Amém, Jesus. Porque se tudo isso que eu estou te dizendo eu não tenho condições de adquirir, isso não pode me parar. Então, enquanto eu não tenho uma casa, um quintal bem grande, um grama, um borboleta, passarinho e jardim, apoio o banco, eu vou para o quarto, pego meu travesseiro de oração. Aleluia. E todos os dias eu me ajoelho e falo com Deus. Seja teu nome. E leio a palavra. E põe meu caderno de oração em dia, pedindo do Senhor. Faço uma caneta nos versículos que assaltam os meus olhos a cada dia. Amém, Jesus. Enquanto eu não tenho esse jardim. E se eu nunca tiver esse jardim, ele está tudo bem se não tiver, porque eu vou continuar ali. O travesseiro vai mudando, a Freud, o travesseiro também, vai ficando velho, vai pondo outro. Mas o que eu não posso é tirar do meu coração a palavra que tem dito, que é do alto. Meu pensamento tem que estar nas coisas do alto, seu pensamento tem que estar nas coisas do alto, porque senão a gente se frustra nessa terra, irmãos. A gente se frustra porque são tantas coisas que a gente gostaria e não tem, tanta coisa para acontecer e não acontece. E aí você olha para o mundo, olha para o ímpio, olha, está acontecendo. O ímpio está acontecendo para ele, está fazendo, está ganhando, está conquistando, e a gente ficando. Tira os seus olhos dessas coisas. Amém, Jesus. Coloque seu pensamento no alto. Aleluia. Onde Cristo está. Porque onde Ele está, a igreja também está assentada com Ele em glória. Aleluia. Em glória. Aleluia. E é assim que a gente tem que caminhar nessa direção, nas coisas que são de cima. Porque as da terra, uma hora vai ficar por aí mesmo, né? Verdade, meu Deus. Elas não são erradas na nossa vida, não são pecados em nossas vidas, mas elas não podem tirar de nós essa condição de ficar com o pensamento naquilo que é alto. É verdade, meu Deus. Muito mais alto. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Amém. Diz a palavra. Aleluia. E Paulo então diz isso à igreja. Por que ele fala isso? Ele diz, sabe por quê? O Espírito Santo fala isso para mim e para você nessa noite. Porque está a resposta no versículo 3. Estávamos mortos. Estávamos mortos. E a nossa vida agora está escondida em Deus. Estávamos mortos dos nossos pecados, dos nossos erros, nas nossas vergonhas, nas nossas mazelas, nas nossas faltas com Deus. Nós estávamos mortos de tudo que é forma, irmãos. E agora a nossa vida está escondida no Senhor. Então, por isso, nosso pensamento tem que estar nele. E nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Uma vida espiritual que cresce cada dia mais na presença do Senhor. E Deus nos ajuda nesse crescimento. Porque por si só você não consegue. Eu não consigo alcançar esse crescimento. E Ele diz, essa vida que você tem agora está escondida nele. Em Jesus. Glória a Deus. Você já parou, já pensou
você está Bendito é teu escondido. nome, meu Deus. E quando a gente lê esse pedacinho desse versículo, lembra, sabe onde? Salmo 91. Aleluia. Aquele que Glória a habita no Deus. esconderijo do Altíssimo, Aleluia. a sombra do Bendito é teu nome, Onipotente Jesus. descansará. Bendito é teu nome. Obrigada, meu Deus. Parece que é um pedacinho do versículo do Salmo 91. Verdade. Escondido em Deus, você está escondido em Deus. Aleluia. Páscoa passada, vem que vier, mas nós estamos escondidos em Deus. O Amém. Senhor nos tirou da morte, do pecado, das trevas.